Vereador Petrini, em declaração de líder da bancada do PSD, vereador Juliano Valim, da tribuna. Meu nobre presidente, hoje venho falar de uma pauta de extrema importância e um pouco de indignação, porque, de fato, 1º de agosto não começou positivo para a população caxiense. As reclamações são diversas em relação a esse descaso da RGE. Esse aumento na conta de luz é lamentável. Imagina você, cidadão caxiense da nossa Serra Gaúcha, que ganha um salário mínimo, paga aluguel, tem que fazer rancho, tem internet. Essa maldita do aumento aí que chega aí a 14% em questão da luz. Imagina, eu cito como exemplo como vereador, que antes eu pagava R$130 de luz e agora veio 280. Pessoas estão recebendo R$500. Imagina, extremamente comprometendo o seu salário, comprometendo as suas finanças mensais, algo que não agrega valores. Fiquei sabendo também que em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, também instauraram uma CPI para que seja investigado esse descaso no nosso estado do Rio Grande do Sul, pois trata-se de uma empresa privada no nosso estado, algo que tem que ser revisto, porque nós temos aqui somar, agregar valores à população e não causar esse descaso perante a nossa sociedade. E fico feliz no momento que a nossa colega vereadora Daiane acaba relatando que irá também, já fez o encaminhamento para que haja aí um pedido de informação, algo nobre, mostra a mobilização. Isso é uma causa que, independente de ideologia partidária, é uma causa de interesse da população do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas especificamente aqui de Caxias do Sul, que é onde que nós representamos o nosso legislativo. Seu à parte, por gentileza, vereadora Andressa. Vereador Juliano, antes não quis tomar mais o tempo do vereador Wagner, mas lhe parabenizar pelo tema. De fato, é uma demanda que chega a todos nós, e nós que temos esse trabalho perto da população, ouvimos muito a reclamação sobre isso. É importante porque, claro, o senhor comentou que é uma empresa privada, mas a luz ela não pode ser vista como mercadoria, como lucro. Portanto, é fundamental. Eu não sei o que está faltando daqui a pouco para que a gente possa fazer a nossa audiência, mas eu acho que a gente precisa conversar para que a gente faça o quanto antes para ver se a gente consegue algum tipo de avanço aqui na nossa cidade, porque é um tema que está afetando a todos e a todas. Obrigada e parabéns pela sua fala, vereador. Uma parte, vereador. Agradeço. Já de imediato, sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado. Eu quero também colocar a nossa preocupação em relação a esse tema, não só no que diz respeito ao aumento abusivo das contas de luz, que de fato chega como demanda a todos nós, mas de todas as demandas que chegam relacionadas à RGE. A gente, e acredito que isso seja coletivo, enquanto vereadores que representam a população, temos uma dificuldade gigantesca para conseguir entrar em contato com a RGE, para conseguir ter o encaminhamento das nossas solicitações. Então, eu acho que isso mostra como nós termos uma empresa privada em algo tão necessário, que é a luz, que é um direito que tem que ser garantido a todos e todas, e como que isso prejudica o nosso trabalho de fiscalização, o nosso trabalho para atuar junto com essa empresa. Então, de fato, a gente precisa construir espaços aqui dentro desta casa, para que a gente possa cobrar não só essa questão do aumento abusivo, mas também várias outras questões que são de interesse da população. Muito obrigado. Agradeço vossas considerações. Sua parte, vereador, nosso grande advogado, aí, conhecedor de causa. Aí. Obrigado. Parabenizar o senhor pelo tema. Eu tenho algumas preocupações com o momento atual, em especial quanto à energia, com a possível instalação de data centers no Brasil, que podem causar ainda mais prejuízo àquele que é o consumidor final da energia. Porque quando a gente trata de algumas usinas hidrelétricas, vereador Juliano, que são binacionais, o Brasil tem acordos de compra dessa energia, e em havendo um comprador que pague mais que o Brasil, pode haver a venda, por exemplo, da Itaipu e a parcela de energia gerada e que deveria ser destinada ao Paraguai a essas big techs e aumentar mais o preço. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores, em especial com o vereador Caleb Garbim, e nós iríamos propor uma legislação que obrigue a RGE a ter uma sede física e promova atendimento físico aqui. Porque, bom,
Se nós estamos aqui para deixá-los mais ricos, então que eles minimamente estejam aqui para nos atender. Parabéns, vereador Juliano. Agradeço suas considerações, vereador. Caleb, por gentileza, sua parte, vereador. Parabéns novamente, vereador Juliano, pela sua atuação, por trazer o assunto novamente. É uma preocupação, como bem disse a vereadora Estela, que chega a todos nós. E, de fato, o vereador Libardi tem razão. Eu, inclusive, por coincidência, uns 15 dias antes desse aumento muito expressivo aí da conta de luz, um morador me procurou e questionou exatamente em cima disso que eu e o vereador Libardi conversamos, que é a ausência, né, de uma sede à altura das demandas de Caxias, tendo em vista sermos a segunda maior cidade do estado, tudo aquilo que a gente repete com bastante recorrência aqui, mas nunca deve deixar de lembrar, né, do tamanho, da influência, da quantidade que gera Caxias do Sul, da quantidade de demandas que existem. E a gente não pode ficar sujeito a um serviço de atendimento ao cliente, ali um saque, ou um totem com touchscreen, né? Sendo que a RGE pode dispor, obviamente, de um atendimento melhor. Também preciso reconhecer aqui que às vezes em que procurei a RGE, que os moradores nos procuraram, conseguimos atender a contento, inclusive agora nessa última semana, situação de um poste que estava praticamente caído na via, né, comprometendo os fios lá no Nossa Senhora das Graças. Questão de meia hora depois do fato, eu recebi essa informação, conversei com o pessoal da RGE e prontamente naquela mesma noite resolveu o problema. Então, a gente reconhece também o trabalho, mas eu acho que é importante dar uma qualidade melhor, tendo em vista que não é barato o valor que o cidadão caxiense paga aí da sua conta de luz. Obrigado. Agradeço, vereador Caleb. E repasso a informação aí à população caxiense que entre em contato com o PROCON, vai em busca dos seus direitos, já ultrapassou aí os 800 pedidos, né, que seja revisto, né, que fizeram a denúncia ao PROCON. Então, faça a sua parte. Você que está se sentindo lesado, porque de fato é complexa a situação. Eu diria que é uma barbárie, né, que estão aí fazendo com a nossa população. Imagina toda a situação política, o cenário em nível nacional que já estamos passando. Hoje, a princípio, né, começou a efetivação aí do 50%, né, aí das tarifas aí que a partir de hoje no país, né, através aí do presidente Trump. Mas enfim, né, inclusive está gerando aí, eu vi ontem nas informações na CNN e na Globo News, inclusive o Rio Grande do Sul vai ser muito afetado, inclusive com uma gama grande de desemprego aí, podendo chegar a 8 mil pessoas, né, que serão demitidas. Imagina já esse desgaste econômico, a pessoa desempregada e além de estar pagando esse horror aí, que é esse aumento aí na conta de luz. Presidente, muito obrigado. Hoje essa seria a minha fala. Obrigado, vereador Juliano Valim. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Agradece, abre mão. Vereador Sandro Fantinel, prejudicado. Vereador Edson da Rosa, prejudicado. Vereadora Rose Frigeri, com a palavra. Bom,